Nós vimos nas aulas passadas, nos vídeos anteriores, que aquela imagem que a Igreja Católica construiu a respeito de Deus e fez a humanidade acreditar naquela imagem, foi uma imagem distorcida, com o propósito claro e explícito de manter o domínio sobre a população, mantendo assim o poder da Igreja sobre a humanidade cristã. Depois, nesse período, mais ou menos no século XIX, foi onde começou a se fortalecer as ideias, os pensamentos. Nós tivemos uma pálida ideia dessas mudanças com Nietzsche, e naquela época, na época de Kardec, a sociedade estava numa completa ebulição. Fervia para todos os lados pensamentos, ideias, conceitos, a ciência se desligando da religião de vez, e a ciência surgindo como aquela que encontraria a verdade que nós tanto procuramos. Vale lembrar que essa mudança que teve não foi apenas no campo econômico, como, por exemplo, com a Revolução Francesa, mas a sociedade toda mudou. Até a literatura sofreu grandes alterações. Um livro muito famoso, muito conhecido, Madame Bovary, mudou completamente o conceito que se havia na época sobre homens e mulheres e os relacionamentos que haviam. Chegou então o Espiritismo. O que o Espiritismo tem de importante nisso tudo? A gente precisa entender primeiro, todo espírita diz que o Espiritismo é o Consolador prometido. Que Consolador é esse, né? Quando foi que Jesus prometeu esse Consolador? Ele prometeu no segundo João, o apóstolo João, está no capítulo 14, versículo 26, quando, segundo João, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nessa função do Consolador, são duas obrigações, duas funções que o Consolador tem. Uma, que vai ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo não conseguiu ensinar. Nesse aspecto, a gente se lembra muito de um diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos não entendeu nada do que Jesus quis dizer, quando Jesus tentou explicar para ele sobre o processo de reencarnação. Por isso, ele não tinha como ensinar, as pessoas não estavam preparadas, a inteligência e a cultura do povo ainda era muito pequena, e esse conhecimento da reencarnação ficou para posteriori, a cargo aí do Consolador, é o que nós deduzimos. Mas não foi só isso que o Espiritismo ensinou, ele ensinou a vida depois da morte, a continuidade da vida, que morre é apenas o corpo, mostrou também as relações que existem entre os chamados vivos e os chamados mortos, e, para efeito do nosso estudo, uma coisinha muito importante: vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Notem que depois de Jesus houve uma revolução muito grande entre os homens, e os homens começaram a distorcer o entendimento daquilo que Jesus Cristo ensinou, a tal ponto que poucas pessoas sabiam o que é que Jesus havia dito. Ninguém se importava, porque o que importava mesmo era o que a igreja falava, era o padre que dizia qual era o caminho. E aí é que estava o grande problema. O que o Espiritismo faz hoje? O Espiritismo, ele não se apega em textos bíblicos para poder falar da vida de Jesus, muito menos de tudo o que aconteceu na história do povo judeu, e o Espiritismo ele se apega apenas em dois aspectos. O primeiro são os 10 mandamentos de Moisés, do Velho Testamento. Esse é o ponto que o Espiritismo pega. No entanto, e por conta desses 10 mandamentos, que eles até hoje são imutáveis e são verdadeiros e são atuais, os 10 mandamentos. Aí foi a grande revelação de Deus a Moisés, e que importa para nós espíritas, porque foi a primeira vez que um povo teve um Deus único, indivisível e eterno. Então tudo que Deus faz é eterno.
Ao contrário dos outros deuses, querendo lembrar aqui de Zoroastro, que ele tinha a ideia de um Deus único, foi bem antes de Moisés, mas o Deus dele era um Deus divisível, que se dividiu em dois. Deus único, só ele, indivisível, foi Moisés quem trouxe. Essa é a importância de Moisés. Já Jesus Cristo, ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, ele resgatou o ensino de Deus para o povo, explicou esse ensinamento, viveu esse ensinamento e nos ensinou uma moral que, se nós fôssemos capazes de seguir essa moral, realmente nós teríamos conquistado a felicidade que nós queremos, que muitos cristãos chamam essa felicidade de céu, paraíso. Nós, espíritas, chamamos de elevação moral ou elevação espiritual, que para nós é sempre uma felicidade enorme. O espiritismo, ele não se pega nos eventos da vida, porque foram tantas as alterações, tantas as mudanças, tantos os estragos que foram feitos na história contada na Bíblia, que há muita incoerência, muita incongruência, muita coisa que não confere, não se bate nisso. E foram feitas para atender interesses da Igreja Católica. E essas alterações são expressas até hoje. Se você pegar a Bíblia Católica e comparar com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, se você fizer um estudo, você vai ver as grandes diferenças que existem, e sutis. Não são diferenças assim enormes. Uma fala que, por exemplo, né, que Jesus era alto, o outro fala que Jesus... Não, isso não é esse tipo de diferença. São diferenças sutis, mas que mudam completamente o conceito, mudam a ideia. Há uma alteração muito forte nisso. Por isso o Espiritismo veio lembrar a nós de tudo o que Jesus Cristo disse. E lembra de uma maneira tão fantástica, tão perfeita, que a qualquer época da humanidade, você pode pegar as palavras de Jesus à luz do Espiritismo e você vai interpretá-la de acordo com a sua época, de acordo com o seu tempo, e será sempre cabível. O que a gente conclui é que esses ensinos de Jesus, eles são realmente de origem divina e são eternos. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas não entenderam isso. As pessoas acharam que para chegar até Jesus, até Deus, você tem que idolatrar Jesus. Você tem que idolatrar Jesus, você tem que louvar Jesus. Para você não é isso. E, através de Jesus, é seguir a sua moral, aquilo que ele ensinou. Isso é a gente progredir, caminhar até chegarmos a Deus. E é, de fato, o caminho, como nós o entendemos, nós que somos cristãos. Por isso mesmo, o Espiritismo, ele traz de volta aquela imagem verdadeira de que Deus, de quem é Deus. Mas ele não para aí, vai além. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Interessante essa pergunta. Vamos prestar atenção nas palavras de Kardec. Ele perguntou: o que é Deus? Isso significa, quando você pergunta o que é alguma coisa, você está dizendo que aquilo é alguma coisa, mas não é uma pessoa. Não tem caráter. Não tem semelhança com o gênero humano. Se fosse semelhança ao ser humano, como a Igreja Católica ensinou para a população durante a Idade Média, então Kardec teria perguntado: quem é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque Deus não é quem. Deus é o quê? E os espíritos, então, responderam que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Bem explicado. Mas ainda assim, não dá para a gente entender. Nós não conseguimos imaginar uma inteligência suprema. A nossa inteligência não chega a esse ponto. Nós ainda não compreendemos Deus. Nós ainda não sabemos o que é Deus. Existem várias discussões sobre alguns conceitos, alguns modos de ver Deus,
Está muito na moda hoje, por exemplo, o Deus de Spinoza, que, aliás, a descrição de Spinoza ela é linda. Eu amo a descrição dele. Mas Spinoza, quando ele descreve a imagem de Deus, ele comete um erro. Ele confunde a obra com o Criador. Como é que é isso? É como se você... O melhor exemplo que eu encontrei até hoje é isso. Você vai numa exposição de Van Gogh, por exemplo. Aí você vê aquele quadro de Van Gogh, aquele quadro lindo, e você diz assim, ó, este é o Van Gogh. Você está dizendo que aquele é o quadro de Van Gogh. Você não está dizendo que aquele quadro é a pessoa do Van Gogh. Mas quando você diz esse é o Van Gogh, aí você está confundindo. E ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, quando você faz isso, você confunde o quadro com o pintor. Você vai confundindo o homem com a obra dele. E Spinoza cai nesse erro, porque ele define todas as coisas belas com o sorriso da criança como sendo Deus. Deus é isso, eu estou aqui, eu estou ali. É muito bonito o Deus de Spinoza. Eu recomendo a vocês, se vocês não conhecem, procurem conhecer o Deus de Spinoza, porque é realmente muito bonito. Mas não dá para acreditar nisso ao pé da letra. Eu acho que de uma forma poética é belo, mas de uma forma real, para você entender Deus, nada a ver. Deus está muito além da nossa compreensão. Nós somos ainda, a nossa inteligência, ela é tão parca, ela é tão pequenininha, ela é tão, quase que tão insignificante, que nós sequer conseguimos compreender Deus. Não dá. Mas o fato de nós não compreendermos a essência divina, não entendermos o que é Deus, não se segue que nós não acreditamos em Deus. Por quê? Porque é perfeitamente possível você identificar leis criadas por Deus e que nós já sabemos dessas leis de muito tempo. Basta dizer algo muito interessante, que nós, seres humanos, não criamos leis nenhuma. Nós descobrimos as leis. Um exemplo típico é a lei da gravidade. Não só a lei da gravidade, eu estou usando a lei da gravidade como exemplo. Mas a lei da gravidade, nós não criamos a lei da gravidade. Ela já existia antes do ser humano existir. Quem criou essa lei? Nós não sabemos. Você pode dar o nome que você quiser. Nós falamos Deus. Questão de nomenclatura. Mas foi ele que criou essa lei. Se nós observarmos a natureza, não vamos viajar pelos planetas, não. Vamos falar da natureza aqui, no planeta Terra. Nós vamos ver que há um equilíbrio fantástico entre tudo. Aliás, já existem estudos que comprovam, já há muito tempo, que tudo o que rege, as leis que regem o macrocosmos, são as mesmas leis que regem o microcosmos. As moléculas, os elétrons, os fótons, eles são regulados pela mesma lei que regula os planetas, o movimento dos planetas, das galáxias, é tudo igual. Então, isso vem de Deus, mas isso não é Deus, vem de Deus. O que é Deus realmente? A gente precisa crescer muito ainda para entender. Mas sabemos que Deus, ele é infinitamente bom e infinitamente misericordioso. E aí as pessoas cometem um engano. Ah, quanta gente faz esse erro. Porque confundem a bondade de Deus com aquele sujeito que é bonzinho. Deus é bom, não é bonzinho. Bonzinho é sinônimo de tolo. A gente aprendeu com Jesus Cristo a chamar Deus por Pai. Mas Deus não é o papai igual ao nosso papai. O papai que eu tenho em casa, meu papai, minha mamãe, ele não é igual. Porque o nosso papai, existem muitos pais que fazem isso. O filhinho pede, o papai corre lá, compra e dá. Tudo que o filhinho quer, o papai dá. A pretexto de estar dando ao filho uma boa educação. Não vamos entrar nesse mérito. Deus não age assim. Deus não age assim. Muitas vezes, ele dá para nós uma coisa que nós não gostamos, uma coisa que nós não queremos, para o nosso bem. Por isso, nós temos sofrimento. Nós poderíamos aprender tudo o que nós precisamos aprender
se nós caminhássemos no bem. Mas não sabemos fazer isso ainda. Então a gente caminha no mal, fazemos coisas erradas, sofremos as consequências desses males e nós achamos que Deus é injusto. Não é injusto. Porque quando nós sofremos as consequências dos nossos erros, nós temos que parar para pensar nesse sofrimento e perguntar: não sou eu a causa desse sofrimento? E se eu não consigo me identificar na minha existência atual a causa do meu sofrimento, e se eu fizer um exame de consciência sério, então é da vida passada. O Espiritismo explica isso. Mas também não podemos pegar tudo que acontece de errado e falar que é coisa da vida passada. Porque coisa da vida passada, gente, é um pouquinho só. É só pouca coisa, não é muita coisa. A grande maioria dos nossos sofrimentos, eu não vou chutar números, mas chega a quase totalidade dos nossos sofrimentos, são erros que nós cometemos na encarnação presente. Então, quando chega aquele sofrimento inesperado, que você tem certeza, não, mas puxa vida, eu não fiz nada para isso, fez sim. Talvez você não entenda o que você fez hoje, agora. Talvez você não entenda o que foi que você fez nessa vida para receber o que você está recebendo. Mas ao desencarnar, você vai saber. E aí, você vai dar graças a Deus por ter passado por aquilo. Porque você recuperou algo que você deixou escapar. Você deixou de fazer algo bom e isso lhe gerou uma consequência má. Eu vi uma frase ainda essa semana que a vida é igual ao eco. Tudo que você faz volta para você. Você vai nessas cavernas que tem eco, você fala, dá um berro, aquele berro volta para você, ecoa. E assim acontece com as nossas atitudes. Olhando para esse aspecto, nós podemos ver que Deus, sim, Ele é bom, mas Ele tem uma outra qualidade que a gente ignora porque nos convém ignorar. Deus é eternamente justo e Deus é sábio. Ele é a inteligência suprema do universo. Você pode não entender por quê, mas ele sabe por quê. E é por isso que nós hoje, nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Deus, ele é sim o nosso provedor. Deus é sim o nosso pai, mas ele é um pai que educa os filhos. Ele não é um pai que paparica filho, paparica ninguém. Aí você fala assim, não, então eu vou pedir, Deus, eu não estou aqui, eu não estou longe da minha família, por favor, Deus, vai até minha casa, proteja minha família, proteja meus filhos. Como assim Deus vai na sua casa? Ele já está lá. Ele já é a proteção do seu lar. Mas chega lá na sua casa, diz nós mesmos, ao invés da gente procurar o amor que o Cristo nos ensinou, o amor a esse Pai, nós deixamos, nossos homens deixam a esposa em casa para se divertir com outras mulheres. A mulher, muitas vezes, hoje em dia, infelizmente está na moda, abandona o lar para se divertir nos braços de outro homem. E acha que Deus é injusto. Então, sabe, são situações que nós precisamos colocar no peso para a gente entender como Deus age. Como funciona as leis de Deus. A rigor, o Espiritismo nos diz que não há nada que nós precisamos pedir a Deus. Não existe nada para você pedir. Porque tudo, sem exceção, que você precisa para ser feliz, para construir a sua felicidade, buscar a sua elevação espiritual, Deus já te deu. Já está à sua disposição. Se você não consegue chegar a ser um espírito iluminado, é porque você não quer. Basta aproveitar isso. E a gente não consegue. Então, aos pouquinhos, devagarzinho, nós vamos e sempre haverá oportunidade de crescimento para nós. Não há o que pensar. Hoje, nos dias de hoje, a melhor visão que nós temos de Deus, desse Deus Pai, desse Deus amor, desse Deus benevolente, desse Deus caridoso, é essa. É que o Espiritismo nos dá. Não tentem fazer de Deus aquele seu escravo. Eu, às vezes, brinco com meus amigos e eu digo que as pessoas, às vezes, têm costume de achar que a vida é um piquenique, que a vida é um happy hour, onde eu fico sentado numa mesa, eu estou triste, eu estou chateado, eu levanto a mão, estalo os dedos e falo, Deus, me dá um pouco de alegria. E Deus vem correndo com um copo de alegria para você beber.
Aí você fica alegre, mas aí, de repente você sente fome. Aí você está no Deus fala, Deus, me traz comida, eu preciso de alimento. E Deus vem correndo, traz aquela bandeja cheia de comida gostosa para você. Infelizmente, é assim que as pessoas tratam Deus hoje, em via de regra. O ser humano, em geral, não estou falando dessa ou daquela religião. Deus é o provedor de tudo. Então, para que trabalhar se Deus me dá tudo? Olha só. E a coisa vai por aí. A visão que o Espiritismo nos dá, no entanto, é outra diferente. Existe uma frase nas religiões cristãs, e essa frase é quase que unânime em todas as religiões, as que eu pesquisei são iguais. Faça a sua parte e o céu te ajudará. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Não está. Jesus Cristo nunca disse isso. Mas ele disse isso, sim, de uma outra maneira. Ele disse, buscai e achareis. Pedi e abrir-se-vos-á. O que significa que se você não buscar, você não vai achar. Se você não pedir, não vai receber. Em tudo que você faz, existe o seu trabalho, a sua tarefa, existe a sua obrigação. E se você cumprir essa obrigação, você vai ter o que você quer. Felicidade. E essa obrigação, ela está resumida nessa moral maravilhosa que Jesus Cristo nos trouxe. A moral do Cristo, esse é o caminho para a gente chegar lá. Se você estudar Jesus, aprender Jesus, você verá que tudo se esclarece na sua vida. Não tem nada de errado acontecendo com você. Está tudo certinho. Isso é a visão que nós temos hoje de Deus. Essa visão parece ter incomodado muita gente. Eu acho que não é para menos, né? Não é para menos. Porque mesmo na época de Kardec, surgiram ideias contrárias, tentando destruir a imagem de Deus, a imagem que o Espiritismo faz de Deus. Nós vamos falar sobre isso na aula seguinte, que é a última aula do nosso estudo, onde nós vamos falar de Jean-Baptiste Rusteng, para vocês conhecerem a obra dele e a tentativa de destruir a imagem de Deus que foi feita lá naquela época e que, de vez em quando, ainda aparece no seio dos espíritas e da humanidade, falando sobre as questões de Rusteng. Mas isso é assunto para a próxima aula. Por hoje, eu creio que a ideia de Deus que nós fazemos hoje ficou clara, que o Espiritismo nos trouxe essa ideia, não é uma ideia completa, não é uma ideia perfeita, não é uma ideia exata, mas é um caminho muito grande e nós estamos ainda menos da metade do caminho. Falta muita coisa para a gente aprender sobre Deus. Não se preocupe, tenha paciência. Devagarzinho a gente chega lá. Muito obrigado. Fique com Deus, com muita paz e alegria no coração. Graças a Deus.